tema em foco é a atmosfera primitiva e a formação dos continentes e do oceano. Essa imagem mostra o cenário do planeta Terra há 4,6 bilhões de anos atrás, como uma superfície bastante aquecida, conhecida como Oceano de Magma. Segundo a evolução geológica da Terra, a Terra passou por várias transformações ou eventos geológicos que conformaram a Terra com uma situação totalmente diferente daquela vista no passado. Portanto, qualquer modelo sobre a formação da Terra deve ter um suporte para responder questões sobre algumas características únicas desse planeta. 1. A presença de continentes. 2. A evolução da atmosfera até os níveis atuais de 21% de oxigênio. 3. A abundância de água na superfície da Terra. E 4. A vida. Nesse episódio vamos discutir um pouco as 3 primeiras características únicas do planeta. Quanto à origem dos continentes, indica que a fusão primitiva e posterior resfriamento sob temperaturas da ordem de 1000 graus Celsius fez com que os materiais mais leves ou silicatos se concentrassem nas camadas mais superiores, promovendo a formação da crosta terrestre dos primeiros continentes. A origem dos continentes indica que a atividade vulcânica dos primórdios da Terra era muito intensa, com formação de pequenas ilhas, cuja reciclagem dessa pequena crosta era muito intensa através de células de convecção que existiam no manto, fazendo com que essas ilhas se acrecionassem e formavam pequenos núcleos continentais, onde novas acreções eram responsáveis pela formação das primeiras células microcontinentais. Assim, o crescimento dos continentes começou logo após a diferenciação e continuou ao longo do tempo geológico. Quais as evidências que temos da existência de continentes no passado geológico da Terra? Inicialmente, temos um cenário de uma grande superfície em fusão, alguns fragmentos resfriados, dando origem aos primeiros microcontinentes. Esses tinham baixo potencial de preservação, pois a Terra era muito quente e esses materiais eram reciclados de volta ao manto. E também existia constante bombardeamento de meteoritos, que fazia com que esses materiais fossem totalmente destruídos. Temos como evento importante a 4.55 a formação da Lua, já discutido no episódio 8 desse canal. E como evidência temos uma população de zircões detríticos encontrados em conglomerados na região Jack Hills, na Austrália, entre 4,2 e 3,8 bilhões de anos. O Adeano é conhecido como um período onde não existe registro geológico preservado nas rochas. E o final desse período marca justamente a evidência da existência de um registro geológico. Corresponde à rocha mais antiga encontrada no planeta Terra. No caso, o Orthognathia casta, encontrado na província Slave do Canadá. O que significam essas idades? No caso dos zircões detríticos, ela indica a possibilidade da existência de uma crosta sólida há 4,4 bilhões de anos atrás. Zircões são minerais. Minerais é formado através da cristalização das rochas que existiam no Oceano de Magma. Logo, os geólogos supõem que exista uma crosta sólida naquele passado, sem haver uma confirmação dessa evidência. No caso do Orthognathia casta, por ser uma rocha, ela indica a existência de um substrato continental que sobreviveu aos grandes impactos de planetésimos e microplanetas nos primórdios da evolução do sistema solar durante o Adeano. Logo, o Gnathia casta corresponde a uma evidência ou um registro geológico que naquele período já existiam continentes. E o que se segue a 3,96 são outros períodos de tempo geológico marcado por vários eventos que ocorreram ao longo da longa história geológica do planeta Terra. Quanto à formação da atmosfera e dos oceanos, acredita que eles foram formados a partir da água e gases durante o processo de aquecimento e diferenciação do planeta Terra. Essa é a Terra nos primórdios, com muitos impactos e uma superfície em estado de fusão, como o Oceano de Magma. Acredita-se que a água estaria presa quimicamente aos planetesimais que estavam sendo acrecionados ao planeta em formação. Posteriormente, a água e os gases foram liberados pelo aquecimento e levados até a superfície através dos vulcões. Esse processo se chama de desgasificação primitiva do planeta Terra.
ele foi responsável pela liberação de água e gases que vão compor a atmosfera primitiva. Os gases leves como hidrogênio e hélio, que existiam na nebulosa e foram incorporados inicialmente pelo planeta Terra, eles foram lançados para o exterior do sistema solar pelas radiações e ventos solares emitidos pelo Sol. Portanto, no ADN você tinha uma grande superfície em estado de fusão. Como evento inicial, quando a Terra tinha menos de 100 milhões de anos de formação, ocorreu uma grande colisão com um planeta embrionário formando a Lua. Essa colisão gerou fusão de grandes proporções do planeta Terra, gerando o Oceano de Mar. Com o resfriamento, ocorrendo uma diferenciação e um zoneamento desse planeta em camadas. A 4,2 bilhões de anos, a temperatura inicial era de 600 graus Celsius. Nessa temperatura, tanto a água como os outros gases da atmosfera primitiva permaneciam na forma gasosa. E a composição da atmosfera era amônia, metano, hidrogênio, monóxido de carbono e água. Com 13,96 temos a evidência que marca o final do Adeano, que é a ocorrência do registro geológico. No caso, a rocha mais antiga que temos no planeta Terra, representada pelo Gneiss Castro, encontrado na província Slave, no Canadá. Sucedendo o Adeano, temos o Arqueano. A 3,9 advoga-se que ocorreu a formação dos oceanos com o sucessivo esfriamento dessa superfície aquecida. Inicialmente a superfície era muito quente, logo a água que existia na atmosfera condensava e encontrava essa superfície quente e vaporizava novamente para a atmosfera e ficava com esse ciclo rápido da água entre condensação e vaporização na superfície aquecida. Quando a temperatura da superfície terrestre aquecida alcançou a temperatura da condensação da água, nas condições de pressão e temperatura vigentes há 3,9 bilhões de anos, ocorreu uma precipitação repentina, formando o oceano primitivo. Essa água tornou-se estável na superfície e ficou retida nas bacias que eram formadas através dos impactos de meteoritos. Essas fotos mostram o cenário da formação da atmosfera primitiva e dos oceanos, ambos formados pela atividade vulcânica e desgasificação do planeta, que liberavam gases e vapor d'água, que posteriormente, com o resfriamento da superfície terrestre, propiciou condições para a condensação da água e preservação dessa água na superfície da Terra. Logo, devido à ausência de oxigênio livre na atmosfera, os oceanos primitivos não tinham o mesmo quimismo dos oceanos atuais. As águas oceânicas primitivas devem ter sido mais ácidas devido à grande quantidade de gás carbônico e outros gases corrosivos na atmosfera primitiva, mais quentes devido ao elevado regime térmico, as magnesianas, pois as rochas inicialmente cristalizadas eram silicatos ferromagnesianos. Essa representação mostra o cenário da Terra primitiva, com a crosta recém-formada, impactos destruindo todos os registros que eram formados durante o Adeano. Essa outra imagem mostra o modelo de distribuição das estruturas de impacto com diâmetro superior a 500 km formados nos primórdios da Terra durante 4,6 e 3,9 bilhões de anos. Esse modelo mostra que grandes impactos podem ter produzido crateras semelhantes às mareas lunares na superfície terrestre, com grandes manifestações magmáticas associadas. A ideia principal desse modelo é que, como a atração gravitacional da Terra é maior do que a da Lua, a Terra deve ter atraído objetos maiores e formado, consequentemente, bacias maiores. Com a formação dessas grandes bacias de impacto, quando a água ficou estável na superfície da Terra, elas derivaram para essas bacias, formando os primeiros oceanos. Em síntese, a atmosfera dos planetas internos terrestres ou telúricos são diferentes das atmosferas dos planetas externos gasosos ou gigantes. Tomando Júpiter como exemplo, a atmosfera de Júpiter tem um caráter primário, pois apenas captou gases do meio circundante imediato. Tem como composição basicamente 90% de hidrogênio, 10% de hélio, metano 0,3%, amônia 0,026%, fósforo e água praticamente desprezíveis. Logo,
Júpiter apenas capturou os elementos que existiam na própria nebulosa solar. Diferente de Júpiter, a Terra possui uma atmosfera que tem caráter secundário, ou seja, inicialmente precisou aprisionar gases através da acreção de planetesimais e posteriormente liberar esses gases através da atividade vulcânica para formar uma camada gasosa, onde a composição atual da atmosfera terrestre tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,93% de argônio e 0,039% de dióxido de carbono. É possível que 90% da atmosfera terrestre tenha sido construída nos 10 primeiros milhões de anos e fosse 30 vezes mais densa que a atual, principalmente devido ao CO2 e tivesse 20 vezes menos nitrogênio. Em síntese, com base na evolução da atmosfera terrestre, temos, a partir da origem do planeta Terra, 4,6 bilhões de anos, a formação de uma atmosfera primitiva. Em um primeiro estágio, a atmosfera primitiva era composta de metano, amônia, gás hidrogênio, monóxido de carbono e água. Nessa atmosfera inicial, os gases leves, como o hidrogênio, escaparam para o espaço através da ação de ventos solares, que varriam esses gases leves para a periferia do sistema solar. Essa atmosfera primitiva permitia que todos os componentes da luz solar alcançassem a superfície da Terra, inclusive o ultravioleta, danosos para a vida. É semelhante à atmosfera de Júpiter, ou seja, um planeta suficientemente grande para manter sua atmosfera primitiva. No segundo estágio de evolução, essa atmosfera evoluiu para dióxido de carbono, água e nitrogênio. A teoria sugere que o intenso vulcanismo liberou dióxido de carbono e água e tem exercido um papel importante na modificação da atmosfera terrestre, aprisionando o calor que irradia da superfície através do efeito estufa. As moléculas de água no primeiro estágio da atmosfera primitiva reagiam com a radiação ultravioleta que quebrava essa molécula de água em seus gases, hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, por ser leve, escapava para o espaço e o oxigênio ele ficava retido. Consequentemente, mudava a composição dessa atmosfera inicial para uma atmosfera em um segundo estágio. Esse evento oxidava a amônia, transformando essa molécula de amônia em nitrogênio, e oxidava o metano, transformando essa molécula de metano em dióxido de carbono. Portanto, nesse segundo estágio, a atmosfera era rica em gás carbônico e estava sujeita a um forte efeito estufa. Portanto, o que vemos na história geológica da Terra é que, inicialmente no Oceano, praticamente não existia oxigênio livre na atmosfera. Os níveis de CO2 na atmosfera, que era muito alto inicialmente, foi decrescendo até chegar nos níveis atuais de 0,039% de gás carbônico. Já o oxigênio foi crescendo, seu teor na atmosfera terrestre foi aumentando ao longo do tempo geológico. Uma questão crucial no planeta Terra é: e o oxigênio? Como surgiu o oxigênio? Vamos tentar discutir essas relações no próximo episódio.